mais uma conversa psi. E eu tinha prometido, na última vez, voltar a falar sobre o medo. Tem uma pergunta de um querido amigo que eu não vejo há muitos anos, muito interessante. A pergunta do Sérgio Memes foi sobre esse medo que a gente sente antes que as coisas aconteçam, né? Tem alguma coisa por acontecer e a gente fica com medo. Como é que a gente faz para enfrentar esse medo? Essa é uma questão. Bom, para cada um é diferente, né? Como é que a gente se prepara, né? Por exemplo, vai ter um exame, né? Ou vai ter um momento assim importante que vai acontecer, uma situação. E uma das questões que aprendi, e até uma história que eu vou contar para vocês, é sobre a questão da imaginação. O medo ele tem que ver muito com a imaginação, e obviamente, né? E essa imaginação que a gente fica com mais medo do que deveria, por exemplo, em princípio, né? Depois quando a coisa acontece, tu te acalma, não era algo para ter tanto medo assim. E isso me faz lembrar uma história que me ajudou bastante sobre a questão da imaginação. E aconteceu com o famoso Nelson Mandela, que estava com o seu segurança num bimotor, num aviãozinho, fazendo campanha para ser presidente da África do Sul. Ele tinha saído de uma longa prisão de mais de 27 anos. Então, ele estava lendo o jornal e, de repente, ele viu que um dos motores parou de funcionar. O segurança dele ficou muito tenso, o piloto também estava tenso, porque a pista para aterrissar era de areião e muito difícil a pista. E o avião começou assim a ter um certo desequilíbrio, porque um motor tinha parado completamente. O avião consegue aterrissar bem e, bom, quando descem do avião, o segurança pergunta para o Mandela, que passou o tempo todo da aterrissagem com o jornal. Ele disse: pá, mas tu não sente medo? E o Mandela disse: eu senti medo, mas eu imaginei que eu tinha menos medo. E só imaginar que tinha menos medo, eu passei a ter menos medo. Eu gosto dessa brincadeira, porque é uma brincadeira que estimula a nossa imaginação, por exemplo, de coragem, né? Cada um aproveita as histórias como pode. Eu estou contando na expectativa, viu, Sérgio? Que essa história te sirva também, né? Para poder trabalhar com uma questão que tem que ver com todos nós, que é do medo do que vai acontecer. Por exemplo, nós agora sabemos o que vai acontecer nos próximos meses, nas próximas semanas. Nós sabemos o que vai acontecer a partir do ano que vem. Que mundo que está nascendo? Porque, evidentemente, que essa situação que o mundo vive, ela altera o nosso comportamento. Ela faz com que a comunicação se faz muito mais pelas redes sociais, pelos celulares, entende? Pelos computadores, né? Nós vamos passar, já estamos há 2 meses sem nos abraçar, podemos passar mais não sei quantos meses sem poder nos abraçar. É uma coisa interessante, porque o abraço, ele dá uma certa segurança, dá uma confiança, é toda uma questão física, né? E a gente só pode abraçar agora, bom, se alguém tem uma esposa, um esposo, um namorado, uma namorada, e olha lá, né? Nem os filhos a gente tem abraçado, nem os filhos têm abraçado a gente, e muito mais os netos, né? Bom, o Montaigne, que é esse tremendo ensaísta do século XVI, que muitos dizem que Shakespeare leu Montaigne pelo conhecimento que ele tinha, ele tem uma frase nesse livro aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Nesse livro aqui, que é Os Ensaios de Montaigne. E eu gosto de procurar, Montaigne, ele escreveu sobre muitas coisas, então ele tem uma frase muito engraçada. O medo é a coisa
que mais medo tenho no mundo. Ou seja, Montaigne tem medo do medo. Isso é muito interessante, né? O medo do medo. Bom, vivemos em tempos de medo da doença, quem pega a doença do coronavírus ou não, e evidentemente da morte, está presente. A gente sempre pensa que não vai acontecer com a gente. Aí quando alguém do nosso lado quase morre por coronavírus, a gente se assusta. Opa! Mas o medo da morte é algo que acompanha o ser humano a partir de uma determinada idade. A criança começa a se dar conta da morte. Entre 13 e 4 anos, eu lembro do neto menor, o José. Ele disse assim, e o teu pai e a tua mãe? Me perguntou. Eu disse assim, eles já morreram. Mas para onde é que eles foram? Eu disse assim, eles foram para o céu. Mas tu não pode vê-los. Não, só na imaginação eu posso vê-los. E eles estão no meu coração, é claro. Enfim, mas já começa a pergunta, né, pelo menos. Eu gosto de dizer no céu. Uma vez eu vi alguém na televisão dizer que não se deve dizer que está no céu, porque a criança disse que os aviões vão pegar as pessoas que estão lá no céu. E aí a entrevistadora disse, então não pode se dizer que os mortos estão no céu. Aí eu fiquei pensando, ora, é só dizer que os mortos estão muito acima de onde passam os aviões, que não tem problema dos aviões pegarem os mortos. Mas bom, a indicação ali era que não se dissesse para as crianças que os mortos estão no céu. Que as crianças precisam saber um lugar. E é interessante isso. Então, o medo da incerteza é esse medo que a gente convive, né? Eu, por exemplo, eu gosto da incerteza. Seria muito ruim a gente já saber o que vai acontecer. Tem uma história do Galiano muito boa. Ele encontra uma cigana e a cigana quer ler a mão dele para falar do futuro dele. E ele disse, eu vou te pagar, mas por favor não me conta o meu futuro, porque eu prefiro viver na incerteza do que viver na certeza. Sinceramente, eu estou de acordo com ele. Eu gosto desse sentimento. Aliás, vocês sabem, vou mostrar uma revista aqui para vocês sobre o medo, né? Por que botam na capa? Porque atrai atenção, né? Essa é uma revista que vende. E aqui fala do medo assim, por que tantas pessoas procuram emoção em filmes de terror e diversões radicais? É muito interessante, porque o medo também tem excitação. Tem pessoas que se aproximam da morte, namoram com a morte. Imagina, qualquer um que sobe Everest, sobe o K2, né? Tá namorando com a morte. Eu ia falar sobre um filme da Janela Indiscreta, do Alfred Hitchcock, que eu recomendo para vocês. Eu acho que deve ter no YouTube, enfim, é um filme antigo, em preto e branco, que se trata de um fotógrafo, né, de jornal, que está com a perna engessada e começa a olhar e a fotografar, e a olhar pela câmera, mais que fotografar também, um edifício em frente ao dele. E é sensacional, várias cenas amorosas e tal, e o que começa a acontecer, e o suspense e o medo que começa a sentir o personagem principal, o James Stewart, e a pessoa do cinema, né? A pessoa que está vendo o filme. É fantástico. Hitchcock é o craque, né, da questão do medo. Há uma passagem que eu anotei aqui do Dom Quixote falando para o Sancho Panza sobre o medo, como curiosidade para nós. O Dom Quixote diz assim para o Sancho Panza, um dos efeitos do medo é embotar os sentidos, Sancho, e fazer com que as coisas não pareçam o que são. E o Dom Quixote diz para o Sancho Panza que se ele está com medo, ele que vai embora, ou fica longe, que ele sozinho, Dom Quixote, dá conta do recado, né? Aquele Dom Quixote super corajoso. Bom, a questão do medo, ela tem que ver muito com a nossa insegurança. O quanto frágil a gente se sente. Ou o quanto sem poder a gente se sente. Então tem toda uma questão vinculada à autoestima. Pessoas com a autoestima mais baixa têm uma tendência a ter mais medo, porque se sentem muito vulneráveis, muito frágeis.
Um bom tema para algum dia seria que talvez o desafio de cada um de nós é aprender, talvez das coisas mais difíceis, que é aprender a ser seu próprio pai e sua própria mãe. Seu próprio pai e sua própria mãe no sentido de ser cuidado, amparado, amado, que os nossos pais, numa época da nossa vida, nos davam, passavam essa segurança e diminuíam o nosso medo. Tem muita coisa para nós falar sobre o medo. Eu vou retomar esse tema, não para a semana que vem, mas prometo voltar, porque nós vivemos um tempo, como eu disse no outro vídeo, que já está se chamando, as pessoas querem dar um nome, fobocracia, o poder do medo. E o poder do medo assim, presente nas nossas relações, presente na política, presente na vida, né? Presente a essa grande incerteza que a gente vive agora. Só que essa incerteza diminui à medida que a gente se comunica, né? Eu estou aqui me comunicando com vocês, eu escrevo e me comunico com os leitores, e toda essa comunicação vai criando uma rede de contato e de um certo apoio para diminuir o nosso medo. Tá bom? Até a próxima, cliquem no canal, se inscrevam, que a Carolina diz, mas não esquece, você tem que dizer sempre. Então eu estou dizendo.